Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo nas ideias que estão moldando o nosso tempo. É um prazer imenso ter a companhia de quem nos escuta para mais esta análise. Olá, muito obrigada. É ótimo estar aqui para desbravar esse material com quem acompanha a nossa exploração de hoje. E olha, o material que a gente tem em mãos hoje é denso, é instigante e, para ser totalmente sincero, é o tipo de reflexão que revira a nossa percepção sobre como a realidade funciona. Revira mesmo. É um texto bem provocativo. Exato. Nós vamos explorar o trecho chamado de a implicação da terceirização cognitiva. E a missão dessa nossa análise profunda é entender um processo que está acontecendo silenciosamente com a mente humana. A terceirização cognitiva. Isso. A gente vai investigar a fundo como o cérebro é literalmente enganado, como ele é condicionado a economizar energia de uma forma quase perigosa. E o mais vital de tudo, né? Detalhar o caminho para recuperar o eixo interno. Recuperar a própria consciência no meio de tanto ruído. Exatamente. É uma jornada complexa, mas absolutamente necessária. Certo. Vamos empacotar isso. Qual é o alicerce dessa conversa toda? Existe um conceito central que serve como fundação de tudo que vamos discutir. É a ideia de que vivemos sob uma espécie de possessão moderna. Possessão moderna. É um termo forte. Sim, bem forte. Mas é fundamental esclarecer logo de cara que essa possessão não tem nada a ver com demônios ou figuras mitológicas, misticismo, nada disso. Ah, sim. Nada sobrenatural. Nenhuma. A dinâmica aqui é muito mais sutil. É mais invisível e, justamente por isso, acaba sendo mais perigosa para as pessoas. E como o texto descreve essa dinâmica, exatamente? Trata-se da entrega voluntária da capacidade humana de julgar os fatos. É aquele momento em que a mente simplesmente abdica do trabalho de pensar. Entendi. O indivíduo para de analisar a realidade por conta própria e permite que algo externo tome as rédeas da percepção. Deixa eu pausar e tentar visualizar isso melhor. Essa ideia de uma possessão moderna, onde ocorre essa entrega total do pensamento crítico. Basicamente, estamos falando de permitir que uma narrativa completamente fechada ocupe o espaço do pensamento autônomo. Exato, uma narrativa pronta. Mas a grande dúvida que surge imediatamente é o motivo. Qual é o incentivo real? Por que um ser humano abriria mão da sua própria capacidade de analisar o mundo, de questionar, só para abraçar uma narrativa que já vem mastigada de fora para dentro? Parece muito contraintuitivo, né? Muito. Principalmente quando a gente pensa na nossa capacidade intelectual. Sim. Parece absurdo se olharmos só pela lente da filosofia, do intelecto puro, mas a resposta para esse mistério está ancorada na biologia básica. É puramente uma questão de economia de energia. Economia de energia, como assim? O cérebro poupando bateria. Exatamente isso. O texto aponta que o cérebro humano consome uma quantidade colossal de calorias. Pensar criticamente exige muito de nós. Ah, claro. Avaliar nuances, né? Isso, confrontar dados, duvidar das próprias certezas, julgar os fatos em uma situação complexa. Tudo isso demanda um esforço mental gigantesco. E hoje em dia nós temos uma sobrecarga de informações o tempo todo. Perfeito. Em um ambiente com essa sobrecarga, fazer esse esforço crítico o tempo todo levaria a mente à exaustão quase que imediata. Então o cérebro procura um atalho. Desenvolve-se um mecanismo de troca. A soberania psíquica é entregue a um grupo. Para uma entidade coletiva, E, em troca disso, em troca, recebe-se facilidade cognitiva. A pessoa não precisa mais processar a complexidade assustadora do mundo, entende? O grupo já fez o processamento. É uma permuta onde se troca autonomia pelo conforto mental absoluto. caramba, isso faz um sentido assustador. É a criação de uma zona de conforto gigantesca que se sustenta na anulação do próprio indivíduo. Exatamente. A anulação em prol da economia de energia. E é nesse ponto da troca de energia que o texto introduz a figura da egrégora, certo? Isso mesmo. A egrégora é descrita como essa entidade coletiva que se forma a partir do agrupamento de várias mentes focadas em uma mesma frequência. Fica muito claro como deve ser reconfortante deixar que essa egrégora tome as decisões difíceis. E a gente vê isso de forma extremamente nítida
no que podemos chamar de tribunal das redes sociais. O grande tribunal digital. Sim, e, olha, só para deixar muito claro para quem nos acompanha agora, a nossa análise aqui não é sobre quem está certo ou errado nessas dinâmicas de cancelamento, ódio ou aplauso da internet. Com certeza. Não estamos tomando partido algum. De forma alguma. O que estamos observando é a engenharia estrutural desse fenômeno, de forma totalmente imparcial. Esse tribunal funciona, na base, como uma máquina de alívio cognitivo. Uma máquina muito eficiente, diga-se de passagem. Sim, o grupo dito veredito e o indivíduo simplesmente acata, poupando a energia do próprio cérebro. A análise dessa estrutura precisa ser fria para ser compreendida pela nossa audiência. Quando a egrégora decide quem é o herói que deve ser idolatrado ou quem é o vilão da semana que deve ser destruído, A pessoa não pensa mais. a pessoa que já terceirizou a sua cognição não tem mais o trabalho de investigar a fundo o que realmente aconteceu. A ausência de responsabilidade sobre o julgamento gera um conforto absurdo. O grupo já deliberou. O caso está encerrado na cabeça dela. Exato. Tudo que resta ao indivíduo é emitir a emoção que foi previamente aprovada por essa coletividade. O ódio extremo ou o aplauso fervoroso. O julgamento pessoal deixou de existir. Foi totalmente terceirizado para a nuvem. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a engrenagem não para apenas na preguiça mental ou na economia de energia biológica, não é? Não para. Vai muito mais fundo. A situação ganha contornos muito mais densos quando percebemos que esse mecanismo opera sequestrando instintos primitivos nossos, o instinto humano de sobrevivência. Esse é um ponto central do material. O sequestro do instinto de sobrevivência. Porque, historicamente, pertencer a uma tribo, a um grupo, era sinônimo literal de continuar vivo. Ser expulso do grupo nas savanas ancestrais significava a morte. A morte certa. O isolamento era fatal. O que me impressiona nessa lógica é perceber como a estrutura social contemporânea atua exatamente nesses mesmos cabos biológicos do instinto de pertencimento. Esse é o ponto de virada na compreensão do fenômeno. É aí que a possessão moderna se consolida. Como o texto explica isso? Quando o sistema consegue operar através desse instinto básico de sobrevivência, a identidade do sujeito sofre uma transformação radical. A pessoa deixa de ser um agente pensante e ativo, E passa a ser o quê? passa a operar como um mero vetor de transmissão. Um vetor. Tipo um transmissor de vírus. A metáfora do texto é exatamente essa, como um vetor biológico, um organismo que não é a origem da doença, mas que carrega e transmite o patógeno para outros. Nossa! A mente humana, nesse estado de possessão moderna, torna-se apenas um canal. As pessoas se tornam vetores para as frequências, as opiniões e as reações que a egrégora deseja propagar pela sociedade. A voz original da pessoa simplesmente desaparece, então. Desaparece completamente. O vetor não fala por si. Ele transmite a voz da egrégora. Perder a própria voz e passar a transmitir algo que não é nosso é perturbador. E tem um detalhe nessa mecânica dos vetores que o texto traz que eu acho impossível de ignorar. A ideia dos pacotes de informações. Os pacotes de informações implantados, sim. Porque quando a pessoa entra nesse estado de vetor de transmissão, as palavras que saem da boca dela ou os textos que ela digita freneticamente ali nos teclados Não são dela. não são dela. Não refletem ideias articuladas internamente. São apenas pacotes de informações que foram implantados na mente de fora para dentro. E a implantação desses pacotes não acontece por mágica, nem por acidente. É um processo muito bem planejado. Como isso é implantado na prática? Através de uma engenharia de repetição exaustiva. O sistema repete uma mesma frequência, uma mesma narrativa, um mesmo ângulo de indignação, de forma incansável. Repetição pura. Repetição contínua. O texto descreve que isso vai criando sulcos na mente, até que o pacote de informações seja assimilado de forma tão profunda que o indivíduo passa a acreditar que aquele pensamento é genuinamente seu. O que é uma ilusão gigantesca. Total. E a partir desse momento, o vetor de transmissão internalizou o código. Ele começa a propagá-lo por conta própria, retroalimentando a egrégora. A evidência prática de que isso está acontecendo em larga escala
fica muito nítida quando a gente para observar como as discussões contemporâneas estão estruturadas hoje. Sem dúvida. Fica óbvio. Se prestarmos atenção aos debates atuais, sejam políticos, sociais, culturais, é perceptível que uma parcela enorme das conversas parece ser travada por indivíduos que estão apenas disparando frases prontas. É um choque constante de pacotes de informações pré-fabricados. Quem olha de fora consegue notar claramente que as pessoas parecem robôs repetindo essas frases, sem demonstrar absolutamente nenhum pingo de reflexão real por trás daquelas palavras. O debate público em muitos desses espaços deixou de ser um encontro de mentes críticas. Essa constatação, na verdade, esvazia completamente a ilusão de que estamos vivendo uma grande era de diálogo. Diálogo parece ser a última coisa que está acontecendo. A sociedade se transforma em um vasto ecossistema de vetores transmitindo frequências conflitantes. E isso é feito puramente para satisfazer a demanda de energia e de atenção dessas entidades coletivas. Enquanto o indivíduo autônomo acaba sumindo nisso tudo. Aquele capaz de reflexão isolada acaba sendo soterrado por esse ruído constante. O próprio conceito de debate perde o sentido ali. Não há intenção de compreensão mútua. Há apenas a necessidade de descarregar o pacote de informações no outro. Certo. Então, o que tudo isso significa? Deixa eu tentar amarrar os pontos aqui, porque o diagnóstico até agora é bem pesado. É um cenário desafiador. Se estamos constantemente sobre o risco de nos tornarmos esses vetores, abdicando da nossa consciência para economizar energia e sobreviver socialmente no grupo. Como se escapa disso? A rota de fuga é o foco da parte final do texto. Qual é o caminho para reverter esse processo de terceirização cognitiva em massa? Pelo que o material aponta, a resposta parece começar com a recuperação do eixo interno. O eixo interno. Isso. O que exatamente significa recuperar esse eixo na prática, no dia a dia? A verdadeira libertação, a recuperação desse eixo, exige, antes de tudo, a ativação do pensamento profundo. E isso gasta energia. Exatamente o ponto. Vai diretamente contra a nossa programação biológica de economizar energia. Retomar o controle sobre a própria capacidade de julgar os fatos significa rasgar aquele contrato silencioso de facilidade cognitiva que a gente mencionou lá no começo. A pessoa tem que escolher o caminho mais difícil. Abandonar o estado confortável de vetor e voltar a processar a complexidade do mundo pelos próprios meios. Isso demanda muito esforço, demanda gasto calórico, demanda tolerar o desconforto de não ter uma resposta pronta e absoluta para tudo. A postura cognitiva ativa é o início da libertação. E o grande obstáculo diário para essa postura ativa é a quantidade de iscas emocionais que a gente enfrenta o tempo todo. O material cita a necessidade de se recusar a morder a isca emocional que as telas lançam a cada segundo. As telas são fábricas de iscas emocionais. É uma dinâmica brutal. A todo momento tem uma notificação, um título sensacionalista, um vídeo cortado fora de contexto. Tudo isso joga uma isca carregada de emoção extrema na nossa direção. Sempre buscando uma reação imediata. O objetivo é provocar o ódio visceral ou exigir aquele aplauso eufórico. Tudo para manter o tribunal das redes sociais sempre alimentado de energia. O atrito constante. Fica claro que a recuperação do eixo interno passa por olhar para essa isca brilhante balançando na nossa frente e ter a força de simplesmente não morder. E ao escolher não morder a isca, a gente alcança o conceito que talvez seja o mais sofisticado dessa reflexão toda. Qual seria? Se conectarmos isso com um cenário maior, chegamos à necessidade de se tornar transparente ao sistema. Transparente ao sistema. Como assim? Ficar invisível? De certa forma, sim. Tornar-se transparente significa retirar completamente a resistência emocional. Retirar a resistência emocional. Precisamos entender o que alimenta a egrégora. Ela não se alimenta de passividade ou de inércia. Ela se alimenta do atrito. Ela consome a energia emocional densa que é gerada pela resistência, pelo conflito, pela briga. Ah, o embate é o combustível. O embate é o banquete dela. Quando a tela lança a isca, a expectativa mecânica do sistema é que haja uma reação intensa, uma explosão de emoção. Se a pessoa não oferece resistência, se não há atrito emocional, A isca passa reto. a frequência simplesmente passa através da pessoa sem causar nenhum impacto. O indivíduo se torna transparente.
inatingível por aquela dinâmica de controle. Pera, deixa eu problematizar isso um pouco para garantir que a gente está entendendo bem a fonte. Claro. Se a solução é retirar toda a resistência emocional e nos tornarmos transparentes, isso não corre o risco de nos transformar em espectadores passivos do mundo? Tipo, se paramos de reagir, se nos recusamos a entrar no embate, não corremos o risco de simplesmente permitir que as coisas aconteçam sem oposição? Perante o mundo físico. De forma alguma. Não é se omitir, então. Não. Significa recusar-se a participar da alimentação energética do sistema virtual. A egrégora se ancora em duas coisas muito específicas na nossa mente: na indignação e no medo do futuro. Indignação e medo. Isso. A indignação constante, aquele vício em sentir uma revolta instantânea contra o alvo do dia no tribunal das redes, gera a ilusão de que estamos tendo uma ação moral. Mas, na verdade, só alimenta a máquina de polarização. Nós viramos pilhas para a máquina. E o medo do futuro, a ansiedade paralisante sobre o que virá amanhã, nos mantém presas à narrativa de proteção do grupo. Ao retirar essas duas emoções, a indignação viciante e o medo, a âncora da egrégora perde a força. Não encontra onde se prender. Entendi. A pessoa não deixa de agir na vida real. Ela apenas deixa de ser um vetor controlado pelas emoções que o sistema fabricou. Exato. A pessoa passa a agir a partir da própria consciência, do seu eixo interno, e não a partir de uma indignação induzida. A diferença é a origem da ação, se parte de uma reflexão interna profunda ou de um reflexo condicionado. Porque a crença popular costuma ser de que a forma de combater uma narrativa tóxica é gritando mais alto que ela. Exato. Entrando no conflito de forma ruidosa. Isso. Mas a lógica do texto vira isso de cabeça para baixo. Combater o sistema usando a mesma emoção densa que ele gerou significa que a pessoa ainda é um vetor. Só está transmitindo a frequência oposta, mas continua gerando atrito, continua alimentando a máquina. É a negação do combustível. A libertação verdadeira é a ausência desse atrito emocional todo. E isso nos leva a um grande desafio final imposto pelo texto: o desligamento. Sim, a disposição de desligar o terminal da egrégora. A mente sob possessão moderna funciona como um terminal de computador mesmo, conectado a um servidor central enviando e recebendo pacotes de dados emocionais ininterruptamente. Desligar esse terminal significa cortar essa conexão de alimentação com essas narrativas fechadas. E o resultado imediato desse corte, desse desligamento, é algo que o texto chama de encarar o silêncio necessário. A síntese de tudo isso é muito profunda. Encarar esse silêncio necessário. Porque se paramos para pensar, no momento em que a conexão é cortada, no momento em que aquelas vozes do tribunal das redes sociais são silenciadas na mente, o que sobra é um vácuo. Um vácuo que pode ser aterrorizante. Muito assustador para um cérebro que se acostumou a terceirizar todos os julgamentos nos últimos anos. No silêncio, não há mais o grupo para dizer o que sentir. Não tem ninguém para dizer quem odiar ou o que aplaudir. A pessoa está por conta própria, com a complexidade do universo. O texto ressalta que esse terror do silêncio inicial é apenas um sintoma da abstinência cognitiva. O cérebro resiste porque agora vai ter que gastar energia de novo para mapear a realidade. Mas esse silêncio não é um vazio negativo. É um espaço criativo. É o único espaço onde a própria consciência consegue voltar a operar. Sem o ruído do grupo, o eixo interno volta a se calibrar. O silêncio é o caminho para que a consciência volte a ser o único guia da realidade. O único guia possível para uma vida autônoma. É gigantesca a relevância desse conhecimento hoje. Em um mundo de sobrecarga de informações e de tribalismo digital extremo, entender esse mecanismo de terceirização cognitiva é o primeiro passo absoluto para não ser devorado por ele. Sem dúvida alguma. Só quando a gente enxerga que os sistemas estão programados para explorar a nossa vulnerabilidade biológica, nós ganhamos o poder de recuar e não morder a isca. E a partir de tudo que desempacotamos aqui, eu deixo um pensamento provocativo final para a audiência ponderar. Construído a partir dessa lógica toda, Vamos lá. se as redes e o sistema dependem inteiramente do nosso medo, da nossa indignação constante e da nossa necessidade biológica de economizar energia cerebral para funcionar, o que aconteceria com toda a arquitetura de informação do mundo atual
Se de repente uma massa crítica de pessoas simplesmente escolhesse abraçar o silêncio necessário e voltasse a pensar por conta própria? Uma excelente provocação para levarmos adiante. O que aconteceria com a máquina se a gente simplesmente parasse de fornecer o atrito emocional que ela tanto precisa? Uma reflexão fortíssima para encerrar o nosso mergulho. Foi uma análise maravilhosa. Agradeço demais a companhia de quem nos emprestou a atenção e o intelecto para dissecar esse material fascinante hoje. Que possamos todos observar as iscas com mais cautela. Até a nossa próxima exploração profunda.